Olá, eu sou a professora Isabel. Seja muito bem-vinda à série Professoras de Referência na Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual. O tema atenção, né? Como ter a atenção da criança com deficiência intelectual, talvez seja um dos nossos maiores desafios, porque é uma queixa generalizada. Quando eu aplico algum questionário, alguma entrevista com professoras, seguidoras. Então, essa questão da atenção sempre está ali presente. Como é que eu consigo ter a atenção da criança para fazer a tarefa? Como é que eu consigo aumentar a concentração dela para fazer a tarefa? Ou ela não tem concentração ou atenção para fazer nada. Então, sempre é uma queixa recorrente, tá? E assim, ó, como manter a atenção e a concentração de crianças com deficiência intelectual, que elas estão em níveis de aprendizagem diferentes, idades diferentes, com comportamentos diferentes, mas que elas estão todas no mesmo espaço e no mesmo horário. Ou seja, se essas crianças têm idades diferentes e são uma série, vamos pensar, multisseriada, ou uma série diferente, né? Uma série diferente. Então, vamos pensar nesse grupo de crianças e adolescentes que estão todos juntos e aquela pessoa que é uma professora, por exemplo, ou uma psicopedagoga que está fazendo um atendimento em grupo, quer manter a atenção de todos eles. Então, antes de dar qualquer ideia para você de como trabalhar a atenção, é fundamental que você compreenda o que é a atenção. Porque, às vezes, nós temos uma ideia de que ter a atenção é ficar só olhando, ter aquela atenção que você olha, foca, faz e só sai dali quando termina, certo? Então, assim, o que é a atenção? A atenção é uma escolha. Você sabia disso? Você mantém a sua atenção em alguma coisa, em algum objeto, em algum evento, se você quiser. É uma escolha sua. Para a criança com deficiência intelectual não é diferente. Outra coisa, a atenção também é um exercício. A gente vai melhorando a nossa atenção. Agora, uma coisa que a atenção ela não é uma característica inata. Ela é algo aprendido. Algo que você aprende a direcionar a sua atenção para aquilo que você fez uma escolha, para aquilo que é do seu interesse. E aí vem a queixa clássica. Para jogar no videogame, ele fica atento. Para estudar, não fica atento. Já viram isso, né? Então, se a atenção, ela não é inata, ela é uma escolha e tem que ser exercitada, então a necessidade da mediadora trabalhar essa atenção, né? A atenção é a disposição de receber algo. Então, se uma pessoa vem me oferecer alguma coisa, ou está falando comigo, e se eu não presto atenção nela, eu não vou receber o que ela está me dizendo, não é mesmo? Então, a atenção é a disposição a receber algo. A atenção está ligada diretamente com o meu interesse e a minha vontade de aprender, como também a minha capacidade de concentração. Como a atenção é uma habilidade aprendida, eu recomendo que você sempre, quem está chegando hoje, a partir de segunda-feira, qualquer atividade que você for fazer com a criança com deficiência intelectual, você vai iniciar ou o seu atendimento individual ou a sua sala de aula, você vai iniciar deixando claro para essa criança qual a sua intencionalidade, tá? Qual a intencionalidade naquela tarefa? Por que estamos fazendo essa tarefa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa palavra que eu falei agora, intencionalidade, ela é fundamental. É a nossa carta principal quando a gente quer captar a atenção da criança para uma atividade.
E, e é muito interessante porque ela faz parte, a intencionalidade, de um grupo de mediação que eles são universais. Ou seja, qualquer atividade que você vai fazer, você vai usar essa mediação de intencionalidade. Quando a criança recebe a sua intencionalidade, ela se sente recíproca a receber aquela informação, ou seja, você tem a atenção dela direcionada para você. E isso é uma técnica. É uma técnica. Então, quando eu faço os meus atendimentos, que eu ainda faço pequenos atendimentos individuais para avaliar as crianças, né? Para dar um feedback para as professoras do que elas têm que fazer. Então, nesses atendimentos individuais que eu faço, eu tento buscar a atenção dessa criança o tempo todo, sempre com intencionalidade. Por quê? Porque eu vou trazer ela o tempo todo para mim. E essa prática de conseguir a atenção da criança, eu vou dar 3 dicas agora para você. Como é que eu consigo a atenção da minha criança numa atividade? Se for uma atividade qualquer, que eu baixei na internet, que eu nem sei exatamente por que eu vou dar aquela tarefa, mas vou dar, né? Para preencher o tempinho lá. Não dá. Não dá. Então, na sua prática, ou toda mediadora ou professora de referência sabe que ela tem que conquistar essa atenção e essa atenção pode ser provocada. Como? Por curiosidade. Então, quando eu deixo clara a minha intencionalidade, para a criança eu posso pegar uma tarefa qualquer e posso dizer para ela, olha, hoje eu trouxe uma tarefa bem esquisita. É bem esquisita. Cheio de riscos, círculos e coisa e tal. E nós vamos descobrir o que é para ser feito. Você ficou curioso? Ficou curiosa? Hã? Então, por curiosidade, quando eu deixo clara a minha intencionalidade, trazendo o viés da curiosidade, a criança fica atenta. Isso é um modo, né, de conseguir essa reciprocidade da criança. O segundo é compartilhar intenções. Olha, hoje eu trouxe um jogo, que é um jogo bem divertido e nós vamos fazer juntas. Ó, tá vendo? Então a criança não tá mais sozinha. Ela tá junto com você. Você tá compartilhando as intenções. Então ela também vai ficar atenta, porque o que a criança mais gosta é de trabalhar com adulto, brincar com adulto. E ganhar do adulto num jogo, por exemplo. Você também pode provocar desequilíbrios nessa criança com a sua intencionalidade. Quando você diz assim, olha, hoje eu trouxe um brinquedo que você já brincou, mas hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos mudar a regra. Opa! Então já causou um desequilíbrio, né? Porque a criança já sabia jogar com aquele jogo. Aí você causa um desequilíbrio. Ela vai querer direcionar a atenção para ver qual é desse jogo que tem uma regra diferente. Então, curiosidade, desequilíbrios, ou compartilhar intenções, ou mesmo desafios, né, que é igual a desequilíbrios. Então, compartilhar intenções, desequilíbrios e provocar curiosidade ajudam a criança a manter a atenção dela, certo? E isso é muito importante. Eu quero que você, segunda-feira, se você já está atendendo, que você experimente. O nível e o tempo de atenção da criança vai aumentar muito. Crianças que não conseguiam ficar 15 segundos, porque a gente marcava no cronômetro, quanto tempo ela vai ficar concentrada nessa tarefa. 15 segundos. Hoje ficam 40 minutos. E o legal é que isso não é algo comportamental. Não há aí uma troca, onde eu digo, faz tudo que depois você vai brincar no parque. Não tem uma contrapartida. É algo que ocorre cognitivamente. Quando você deixa clara a sua intencionalidade, a criança se sente recíproca. E aí, no meio do caminho, a criança vai querer desviar. Você, lembra
nesse jogo nós vamos fazer tal coisa. Você trouxe de novo a intencionalidade e trouxe de novo a reciprocidade dessa criança. Então, quando você faz mediação cognitiva, uma das coisas básicas de qualquer mediadora, de qualquer professora de referência, é trabalhar com intencionalidade. E quando há um desvio, se relembra essa criança da intencionalidade de novo, tá? Então, esse é o caminho para você conquistar a atenção de todos dentro de sala de aula. De todos, porque a pergunta que me fizeram é como é que eu faço para ter a atenção de crianças com idades diferentes, com comportamentos diferentes, com jeito diferente. Assim, deixando claro para aquele grupo qual a sua intencionalidade, seja por curiosidade, desequilíbrio ou desafio, né? Ou compartilhar intenções. Hoje nós vamos construir uma maquete. Pronto. Você e as crianças. Todos vão se envolver. Né? Eu estou dando esses exemplos para talvez ficar mais claro para você. Mas que tem uma forma de manter a atenção da criança, mesmo essa criança num grupo heterogêneo, tem. Aí, o que eu estou falando vem ao encontro de algo que eu vou trazer para vocês assim. Com 26 alunos em sala, eu não consigo dar atenção individualmente. Você não precisa dar atenção individualmente. Você pode dar a atenção coletivamente. Quando você trabalha essa intencionalidade com todo o grupo, isso vira um hábito. Não se começa nenhuma atividade sem isso. Então, as crianças vão ter esse hábito de escutar, saber o que elas vão fazer naquele dia, né? E se envolver, se engajar naquela proposta. Desde que a proposta desafie, gere curiosidade, né? Ou seja, algo de compartilhar, que ela possa compartilhar com os outros colegas. Agora, vamos pensar numa atenção individual da criança. Se eu quero ter a atenção individual dessa criança, né? A primeira coisa a fazer é você entender que existem vários tipos de atenção. Tem vários tipos de atenção. Que não é só aquela atenção que você costuma ou colocou na sua cabeça que é desse jeito que a criança aprende. Olhando para o papel, falando pouco, fazendo tudo que foi proposto, sem conversar com o amigo. Não é isso. Assim, ó, tem vários tipos de atenção. E que a criança com deficiência intelectual pode ter. Ela pode ter um tipo de atenção. O que é legal é você mapear esses tipos na turma toda até. Quem tem uma atenção mais seletiva, quem tem uma atenção mais generalizada, quem é que tem uma atenção mais sustentada, né? Então, você tem que saber os tipos de atenção, porque as crianças todas elas aprendem. E se eu tenho no meu hábito, porque a atenção aprendida, né? Então, se eu tenho nessa habilidade de só me concentrar numa atividade mais dirigida, eu posso trabalhar ou as outras formas de atenção. Alguém pode me ensinar a ter outras formas de atenção. Olha só, né? Então, temos vários tipos. Eu vou falar aqui de um tipo bem interessante, que geralmente a criança com TDAH, ela vem com esse tipo de atenção. Tá? Que é a atenção alternada. A criança com TDAH, ela tem atenção alternada. O que é isso? É uma capacidade extremamente complexa, onde os estímulos, eles são substituídos uns pelos outros, o tempo todo, mediante alguma coisa mais atrativa, ou hiperfoco, ou um campo de interesse. Então, ele está fazendo a tarefa, e de repente ele escuta alguém, um apito lá na rua. Ele já quer saber, porque ele gosta de apito, então, que apito é esse? O carro que buzinou, o carro que freou, o passarinho, que ele ama passarinho, e o passarinho começou a piar na janela da sala, entendeu? Então, ele tem essa atenção alternada, que não é um defeito, é uma capacidade extremamente complexa.
Talvez seja um defeito para a gente, que a gente não sabe lidar com isso. Guri, sai da janela, para de olhar para... vai terminar a tarefa. Né? Que esse é o hábito que a gente tem. Como a gente não sabe lidar com essa situação, a gente acaba, né, sendo um pouco mais rígida para trazer a criança de volta para a tarefa. Tem professoras que dizem o seguinte, ela não se concentra, ela não para. Mas, na verdade, a criança com TDAH, que tem atenção alternada, fica difícil ficar muito tempo numa tarefa. Então, se aquela tarefa é muito longa e ela encontra, nesse período de tempo, o hiperfoco dela, ela já vai se direcionar para isso. Se eu tenho um aluno com TDAH que tem a atenção alternada, eu vou dar atividades que são curtas para ele. E uma atividade só por vez. Que daí ele se concentra e aí ele pode se distrair com outra coisa. Pois ele se concentra e pode se distrair com outra coisa. Mas ele vai ter o tempo. E esse tempo dessa tarefa, ela pode ir aos poucos aumentando. Porque aí ele vai conseguir ter a atenção sustentada por um tempo. E você vai dizer, olha, hoje você ficou 5 minutos fazendo essa tarefa concentrado. Olha que legal. Olha como você está melhorando. Olha, hoje você ficou 10 minutos fazendo essa tarefa. Antes era 5. Olha quanto tempo. Então, a criança ela vai se autorregulando a partir do feedback que a professora vai dando. Isso é muito bom. Experimente fazer isso, tá? Então, você tem que trabalhar com essa criança o foco, a concentração e aumentar esse tempo na tarefa, para que ela possa, sim, né, ir exercitando esse outro tipo de atenção, porque a dele é alternada. Aí você está trabalhando o foco, a atenção sustentada, certo? Ou uma atenção mais seletiva. Aí isso vai se tornar também um hábito. Um hábito. Essa criança vai perceber que ela pode ficar muito tempo fazendo uma tarefa. Então, muda-se. Muda-se. Olha, você também pode pensar assim, eu quero trabalhar a atenção seletiva, porque quando uma pessoa tem atenção seletiva, ela fica ali concentrada horas. Eu sou assim, fico horas. O mundo acaba e eu não vi que o mundo acabou. Então, eu sou TDAH também, mas a minha atenção não é alternada. Era antes. Agora ela é seletiva. Eu me concentro numa atividade. É como se eu me desligasse de todo o resto. Tá? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com uma criança uma atividade dessa daqui, que é uma atividade bem simples, né? Vamos pensar que é uma atividade básica, porque a criança já conhece uma lua, um retângulo, 2 retângulos e um círculo. Eu não vou pedir para ela me pintar. Pinte a figura que é um retângulo. Ela vai lá, vai pintar e vai me entregar. Teve atenção? Não. Eu quero trabalhar a atenção seletiva. Eu quero que ela fique concentrada muitos minutos nessa tarefa. Então, eu tenho que mediar. Ela tem que exercitar ficar concentrada na tarefa. Qual é a ferramenta? Qual é a estratégia? É a mediação. Então, quando eu entregar essa tarefa para ela, que não tem enunciado nenhum, eu posso perguntar para ela, o que você acha que é para fazer? Aí, por uma experiência anterior, ela pode dizer, eu quero pintar. É para pintar. Pintar o que é igual. Tudo bem, né? Aí você vai perguntar, todas as imagens são iguais? Pode nomeá-las? Você já viu uma imagem assim em algum outro lugar? Onde foi? E aí eu posso explorar todas elas. Por que você acha que isso aqui representa a Lua? Por que isso aqui você acha que é um círculo? Ou uma circunferência? Como seja, né? E aí você pode explorar tudo. Tudo. Quais são as cores que você vai usar para pintar esses desenhos? Porque aqui não tem enunciado. Então, esse tipo de atividade aqui que não tem enunciado pode ser extremamente explorado por você, que é uma professora de referência.
Porque você está atendendo aquele aluno de forma individual para trabalhar a atenção dele. Porque muitas vezes essa criança chega no teu consultório porque ela é TDAH e tem a atenção alternada. Não para, né? Então aqui você está exercitando a atenção seletiva para ela ver que ela consegue ficar várias horas pensando, olhando e fazendo uma atividade. Porque cada pergunta que você vai fazer é uma pergunta que vai desafiar essa criança cognitivamente. Porque é óbvio o que está aqui. Mas não é óbvio as perguntas que você vai fazer para sua criança. Porque vai sair da tarefa, né? Onde é que você viu uma imagem parecida com essa? Por exemplo, tá? Então, com a mediação, você vai direcionando o foco e a atenção. E o cérebro, ele gosta de ser mediado, ele gosta de pensar. Então, esse desvio, né, essa atenção alternada daqui e ali, fica olhando para um lado, vendo o barulho, aos poucos ela vai sendo substituída por uma atenção seletiva. Aquela atenção que você vai ficar ali, sentada, olhando, concentrada, que é o que você sempre desejou. Lógico, conforme a criança vai avançando, né? Vai avançando, o cérebro, ele deseja mais desafios. Então, quando eu trabalho especificamente com a criança com TDAH, que a gente precisa mudar essa atenção dela, se eu uso uma atividade dessa para mediar, que é um nível mais básico, quando ela já está no nível mais adiantado, porque a tendência é o quê? Quando ela chega no nível trabalha bastante esse nível básico da atenção, ela já quer outras coisas. Então, você traz outros desafios. Olha, essa tarefa, o que é para fazer nessa tarefa? Tem mais desafios. São tarefas mais estranhas, diferentes. Então, você novamente vai desafiar e aqui você vai ter a atenção dessa criança bem direcionada, para que ela encontre os pares, as figuras que têm pares. E aí vai mediar de novo, tá? Então, você pode mediar atividades mais complexas e, olha que legal, tanto uma atividade dessa quanto outra pode ser feito a mediação coletiva com a turma toda. Com a turma toda. E o interessante da mediação coletiva é o seguinte, que quando alguém fala no grupo, aquela fala entra como um estímulo sonoro e o cérebro de quem escutou aquela informação pensa que foi ele mesmo que pensou aquilo. Então, o cérebro da criança que escuta a voz do amiguinho também trabalha. Também trabalha. E a da professora também. Isso é o poder da mediação. E não é mágica, é técnica. É técnica. Tá? Agora, eu gostaria de estar mostrando para vocês algumas brincadeiras, jogos que geralmente eu faço com as crianças, tanto coletivamente quanto de forma individual, para chamar a atenção dela, tá? Para poder trabalhar mais essa atenção. Então, se eu quero trabalhar a leitura e a escrita de uma criança com TDAH, né? Então, a primeira coisa a trabalhar é você dirigir essa mediação para alterar um pouco as atividades da criança. Vou explicar melhor. Por exemplo, tem um texto muito grande lá de geografia do 3º ano. É um texto grande. Uma criança com TDAH não vai conseguir ficar concentrada o tempo todo naquele texto. Então, você vai grifar partes que são partes importantes e ainda vai dizer o que está em amarelo, que a prof grifou, são as coisas mais importantes que você tem que prestar atenção nessas coisas mais importantes. Você também está guiando a atenção dela, também está selecionando a atenção dela, tá? Você também pode fazer uma lista de ideias, por exemplo, para essa criança usar
para a produção de um texto. Porque é difícil uma criança com TDAH produzir um texto. Porque ela vai lá, ela vai colocar a ideia, e o TEA também, né? Ela vai botar a ideia principal e acabou. Não, eu já disse aqui, tá aqui, ó. Aí, 4 linhas está o texto. Então, se você faz antes uma lista de ideias, de coisas que ele pode usar no texto, ele vai conseguir usar ideia a ideia no texto, tá? Uma outra forma de você trabalhar a atenção, uma atenção mais seletiva, é quando você trabalha com os mapas mentais ou o resumo da aula. Porque o mapa mental, ele dá uma visão, né, geral daquilo que a criança tem que aprender, o que a criança aprendeu. Ou também fazer alguns esquemas, né, com as ideias principais. Isso também é bom, tá? Então, quer trabalhar a atenção seletiva? Você tem que direcionar o foco da criança. Ela tem que ficar focada. Isso a gente consegue com a mediação. Quero falar também do outro tipo de atenção, que é a atenção generalizada. Certo? Então, assim, ó, a criança com deficiência intelectual, quando ela está com essa atenção, é como se ela tivesse não é uma atenção alternada como o TDAH, mas é uma atenção que quando você olha para ela, às vezes você acha que ela está no mundo da lua. Ela está no mundo da lua. Eu conheci um síndrome de Down que era muito comunicativo, e ele conta que ele ficava assim, né, olhando para tudo, pensando em tudo, querendo entender a organização de tudo. Era uma atenção generalizada, ele olhava um pouco aqui, ali, ele tentava juntar as ideias. E a professora olhava para ele e falava assim, ó, esse menino vive no mundo da lua. E ele diz que ele lembra disso, ele já é adulto, né? Ele lembra disso, e ele pensava, quando ela dizia isso, ele pensava, e ela acha que eu não estou prestando atenção, mas eu estou prestando atenção em tudo. Em tudo. Olha só que interessante, né? Então é assim. Nós temos um outro tipo de atenção, que é a atenção sustentada, que é manter a atenção em um determinado estímulo por um tempo considerável. Então, você está lendo um livro, ou você está vendo um joguinho, ou você está fazendo alguma coisa, então você sustenta, você consegue sustentar, né, essa atenção. E a atenção seletiva, que daí eu já meio que expliquei um pouco, nós temos a atenção também dividida. Atenção dividida. Porque a gente acha que uma pessoa que escuta música e está estudando para uma prova, ou escuta música, ou está na prova. Mas tem a atenção dividida, onde você pode dividir a sua atenção para vários estímulos, que são independentes e são simultâneos. Aqui em casa eu tenho isso. Então, meu filho estuda, mas ele escuta música. Eu pergunto, tá, mas que música é essa? Ele sabe qual é. E eu digo, tá, mas é a prova? Não tá estudando para a prova? Ele diz, não, mas eu estou estudando. A música é muito bom para mim. Então, é uma atenção que ele tem dividida. E se você perguntar da música, ele sabe. Se perguntar do conteúdo, ele sabe. Eu tenho uma mediadora que o filho é adolescente, uma professora de referência, e ela falou que depois que ela descobriu os tipos de atenção, ela parou de pegar no pé do filho, que geralmente ficava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, quando estudava para a prova. E ela viu que o marido dela também faz isso, que o outro filho mais novo também faz isso. É uma capacidade, não é um problema. Sabe quando que vira um problema? Quando você quer enquadrar a pessoa num modelo que você botou na sua cabeça que é o melhor. Nós temos que pensar um pouco nisso. Nós temos que quebrar um pouco de padrões. Quando a gente quer trabalhar com a diversidade, trabalhar com a inclusão, você tem que quebrar os padrões. Você tem que tirar a sua roupa velha e botar uma roupa nova. Então, cada criança tem um tipo de atenção.
a ser guiada e melhorada. E isso é muito importante você saber. Para acabar, né, com a crença que só tem um tipo de atenção. Não tem só um tipo, são vários tipos. Tá bom? Outra coisa, como trabalhar para obter a atenção e a concentração de uma criança com deficiência intelectual? Primeira coisa, você vai conhecer os tipos de atenção, identificar qual é o tipo que predomina nessa criança. E depois você vai mediar. Tem atividades específicas que você vai usar como um pretexto para direcionar foco e atenção e concentração, foco, atenção e concentração, o tempo todo. Eu gosto de falar de atenção, porque eu trabalhei durante muito tempo com oficinas, né? Oficinas, então eu ensinava muitas brincadeiras. Então, assim, uma coisa que eu brincava com as crianças era assim, por exemplo, eu contava uma história. Isso você pode fazer. E você diz assim, ó, sempre que aparecer na história o ratinho, você tem que bater 2 palmas. Então eu contava a história e o ratinho, e o ratinho, e o ratinho. Por quê? Porque eu estava tentando direcionar a atenção da criança. E isso você pode fazer. É uma brincadeira, é um jeito lúdico, mas a criança está ali, ó, atenta, para ver quando é que a palavra vai aparecer. Quando a palavra aparece, que a palavra foi combinada, né? Então você pode contar uma história onde vai ter várias coisas. Por exemplo, você pode dizer assim, ó, cada vez que aparecer uma fruta, você vai bater palma, estralar os dedos, bater na mesa. Então, você pode fazer isso, né? E conseguir uma boa evolução e uma mudança nessa atenção da criança, tá bom? Tem uma brincadeira que como é que chama? Musicada, que é esta história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu rabo. Você também faz parte do meu rabo. E aí, a gente chega na frente de uma criança, mas antes a serpente, né, que é a professora com mais uma tripinha de alunos atrás, está andando. E estão todos atentos para ver onde é que a serpente vai parar, para aquela criança ir atrás de novo. E aí ela vai cantando, vai parando. Então, tem todo um trabalho lúdico que pode ser feito desde a educação infantil se a criança tem TDAH. Olha só. Outra brincadeira também que eu gosto e isso eu já fiz na universidade com as minhas alunas, é assim, ó, até porque o que acontece numa aula? Os alunos começam a aula, né, no ensino superior, que eu dei aula de mais de 30 anos, e aí eu dava aula de 4 horas, né, das 6h30 às 10 horas da noite, um intervalinho de 15 minutos. Então chega a hora, assim, que a trabalhadora, né, já não aguentava mais, cochilava. Então, eu tinha o hábito de dizer assim eu estava explicando o conteúdo e no meio do conteúdo eu falava uma expressão, estou aqui. E cada vez que eu falava estou aqui, elas tinham que dizer, te vejo. Isso eu peguei do filme Avatar, o primeiro filme do Avatar. Então, assim, estou aqui. Então, eu estava explicando, estou aqui, e continuava, e elas tinham que dizer, te vejo. É uma forma de direcionar a atenção? É um exercício? Então, você pode fazer isso com as crianças. Inventar uma palavra que quando você fala essa palavra, as crianças vão interagir com você. Ou seja, elas estão atentas. Porque lembre-se, quem chegou por último na live, a atenção é exercitada. Ela não é inata. Ela tem que ser trabalhada. Tá? Outra coisa, você pegar 2 objetos que são muito similares. E apresentar para a criança, onde as características são muito similares mesmo, mas tem alguma coisa que é diferente, né? E aí você vai começar a dar pistas. Você coloca, por exemplo, 2 tipos de boneca. As bonecas, elas só têm um vestido diferente, mas elas são tudo igual. Cabelo, o corpinho, tudo igual. Aí só começa, né, o vestido. Aí você vai começar a descrever, olha, o que ela tem de diferente
É bonito. Opa, é bonito. Ah, o que tem de diferente é a cor. Ah, a cor. O que tem de diferente é para ser colocado no corpo. Ah, é o vestido. Pronto. Direcionou a atenção. Esses dias eu entrei numa sala do grupo 5. Sabe aquelas crianças que parece que botaram a pilha Duracell e não tem coisa para desligar? Criança assim? Então, entrei nessa turma. Estava a 1000. O Brasil disse, olha, eu trouxe uma surpresa para vocês. Todo mundo já sentou. Eu falei assim, olha, eu trouxe umas cartinhas, né? Eu disse, olha, o que eu tenho aqui na minha mão, tá aí, só aparecia a parte de trás, né? Olha, voa! O que eu tenho aqui na mão, voa! É um avião! O que eu tenho aqui na minha mão tem bico. Então eu começava a descrever partes desse objeto e todo mundo ficou concentradérrimo. Então tá vendo? A atenção, ela é exercitada, não é inata. Se a criança tem TDAH e não consegue ficar atenta, nós temos que trabalhar a atenção dela. E a melhor forma é trabalhar essa criança individualmente, porque daí ela vai progredir muito mais rápido. Se ela não tem a chance de ter um atendimento individual, você pode trabalhar isso de forma coletiva na sala toda. Tá vendo? Tem muitos jogos que são importantes, são jogos que vão mexer, né, com o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Tá bom? Então, vale a pena você investir para trabalhar a atenção da sua criança com deficiência intelectual. O que eu quero de mais precioso que você aprenda nesse encontro é o seguinte: a atenção não é inata, ela é aprendida, ela tem que ser exercitada e esse exercício é feito pela mediação. Não é por ameaça nem punição. Hoje mesmo, eu fiz 3 mentorias individuais com as minhas alunas. E, gente, o que eu recebi hoje foi emocionante. Uma pessoa que me diz assim, olha, eu cheguei à conclusão que eu não trabalhava com uma criança com deficiência intelectual, porque ela não avançava, e eu não sabia por quê, achava que era por causa da síndrome, ou por causa da deficiência, mas que nada, é porque faltava mediar. Agora que eu sei mediar, elas estão fluindo muito, muito mesmo. E uma dessas pessoas me disse, olha, hoje eu estou atendendo a Maria, vou dar esse nome, né? Estou atendendo a Maria, porque a Maria tem 5 anos e ela já ganhou um rótulo de que ela nunca vai aprender nada, porque ela tem um diagnóstico de deficiente intelectual. E ela não se concentrava em nada, não tinha atenção para nada. E hoje senta e fica mais de 30 minutos comigo numa atividade. Olha só. Gente, isso não é mágica, é técnica de altíssima qualidade. E que os nossos alunos precisam disso para se libertar, porque eles foram presos numa redoma, né, que acha que eles nunca vão aprender. Então, para quem não conhece, essa aqui é a Nina. A Nina é a minha menina que representa todas as meninas e meninos com deficiência intelectual que estão nas escolas e que não aprenderam a ler, que ninguém faz uma adaptação de uma atividade para elas, que elas não têm voz, não têm vez, que ninguém olha para elas, que ninguém lembra delas, especialmente se elas estão quietinhas no canto, pintando alguma folha ou colando alguma imagem ou figurinha. Certo? Então eu preciso de vocês para libertar as ninas e ninos que nós temos aí no Brasil de monte, com potencial para ser desenvolvido e não são desenvolvidos, ninguém olha para eles, ninguém dá atenção, ninguém para a aula e pensa, hoje eu vou trabalhar clima. Como é que eu vou adaptar esse conteúdo para a Nina? Como? Não, é melhor não pensar nisso, deixa a Nina quieta, vou dar aula para todos os outros. Não dá mais. Não dá mais.
Isso é algo que eu quero falar com você. Se eu estou aqui em plena sexta-feira falando isso para vocês, e não me importa se eu estou falando para uma pessoa, se eu estou falando para 20 pessoas ou para 100 pessoas, não importa. Se eu falar para uma e essa uma me escutar e tomar a decisão certa de ajudar essa criança, eu já estou feliz. Entendeu? Porque essa criança, ela merece. Ela tem direito a ter uma educação de qualidade. Ela tem direito a aprender, ela tem direito de se alfabetizar e de ser quem ela é. E eu quero terminar o nosso encontro falando uma coisa do seguinte. Tem uma frase que eu gosto, sempre falo nas lives, né? Falo sempre muitas frases. É uma frase que eu li num livro, depois eu vi o filme, e que diz assim, ó. Se eu não posso ser igual às outras pessoas, eu quero ser eu mesma da melhor maneira possível. E isso é uma frase do Christopher Brown, que tem paralisia cerebral, né? E não estava alfabetizado. E se alfabetizou. Mas ele tinha paralisia, ele não podia ser igual às outras pessoas, mas ele tinha o direito de ser a sua melhor versão. Então nós temos que pegar as nossas ninas e ninos e transformar eles na melhor versão. Entendeu? Ou seja, desenvolver todo o potencial que eles têm, que está lá, trancado. Então nós vamos libertar. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão por estarem aqui comigo.